Módulo 3, derivadas. Derivada usando a definição. Parte 1. Use a definição de derivadas e derive a função f de x igual a meio x menos 3/5. Então, vamos lá. A definição de derivada é esta. O f' de x é igual ao limite do f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Na maior parte dos livros, este h ele é definido como sendo o ΔX. Aqui eu estou trocando, colocando o h no lugar de ΔX para facilitar alguns cálculos, mas onde nós temos h aqui, considere então que é a variação no x, ΔX. Como fazer então? Observe, aqui nós temos que calcular o f de x mais h menos o f de x. Então, vamos pensar um pouquinho. F de x igual a meio de x menos 3/5. Quando nós queremos calcular o f de x mais h, nós temos que pensar o que acontece com essa função quando a variável independente é x mais h. Veja, a nossa função f, ela pega um número x, multiplica por meio e tira 3/5. Aqui nós temos o f de x mais h. Então, o que será a nossa derivada? Então, é o limite quando o h tende a zero. Este f de x mais h, então, será meio vezes o x mais h menos 3/5. Observe, né? Nossa função pega o x e faz meio vezes x menos 3/5. Neste caso, o nosso x é isso que está dentro do parênteses. Então, meio x mais h menos 3/5. Menos a função de x do jeito que ela foi dada. Meio x menos 3/5. Tudo isso dividido por h. F' de x é igual. Então, nossa derivada f' de x igual a limite quando h tende a zero de meio x mais meio h menos 3/5 menos meio x mais 3/5, tudo isso dividido por h. Meio x menos meio x dá zero, menos 3/5 mais 3/5 dá zero. Então, o f' de x é igual ao limite quando o h tende a zero de meio h dividido por h. Simplificando, então, nós temos limite quando o h tende a zero de meio. Limite da constante é a própria constante. Vejam que aqui a nossa função é só meio, não depende do h. Então, nós escrevemos que neste caso o f' de x é meio, ou seja, a derivada da função meio x menos 3/5 é meio. Essa derivada, então, é a taxa de variação da função. Neste outro exemplo, queremos usar a definição para derivar a função 5x² menos 3x mais 7. A definição é a mesma. F' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Lembrando que este h é o ΔX que aparece na definição em muitos materiais. A troca é devida apenas a facilitar os cálculos. Veja, neste caso, o f de x é 5x² menos 3x mais 7. Observe o seguinte, ó, se nós fôssemos calcular o f de 10, o que faríamos? Teríamos que fazer 5 vezes 10 ao quadrado menos 3 vezes 10 mais 7. Se nós, ao invés de 10, se nós quiséssemos calcular o f de menos 3,
teríamos que fazer a mesma coisa. 5 vezes menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 7. Eu estou fazendo algumas continhas aqui para que você perceba que quando nós temos que calcular o f de x mais h, então nós queremos encontrar o valor da função f para esse número x mais h. Então, observe aqui, quando nós fizemos esses cálculos, veja, sempre onde tinha x, nós substituímos o valor que estava dentro do parênteses. Então, aqui acontece a mesma coisa. Quando eu vou calcular o f de x mais h, então, onde tem o x na função, nós temos que trocar por x mais h. Ou seja, o f de x mais h é 5 vezes x mais h ao quadrado menos 3 vezes x mais h mais 7, menos a função. O quadrado perfeito, x mais h ao quadrado, é x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado. Fazendo as multiplicações, veja, nós podemos simplificar 5x ao quadrado com menos 5x ao quadrado, menos 3x mais 3x, menos 7 mais 7. Os três termos que restam, então, nessa simplificação é 10xh mais 5h quadrado menos 3h. Então, reescrevendo, veja, todos os termos restantes no quociente têm o termo h. Nós podemos pôr esse h em evidência. Então, fica h que multiplica 10x mais 5h menos 3 sobre h. O limite disso quando h tende a zero. Podemos simplificar os h's e escrevemos, então, que a derivada da função f é o limite quando h tende a zero de 10x mais 5h menos 3. Substituindo o h por zero, nós temos f' de x igual a 10x menos 3. Esta é a derivada da função. Perceba que este lim h tende a zero, ele foi copiado em todos os passos até o momento em que nós fizemos a substituição de h por zero. Essa é uma notação importante, você não pode esquecer. Vejamos agora este exemplo. Calcular a derivada da função 4 menos raiz quadrada de x mais 3 usando a definição. Esta é a definição. Então, vamos lá. Da mesma forma, o f de x mais h, a função o f de x é 4 menos raiz quadrada de x mais 3. O f de x mais h, quer dizer que esse x está assumindo o valor de x mais h. Então, é 4 menos, no lugar do x, x mais h mais 3, menos a função como ela foi dada. Fazendo o jogo de sinal, então aqui menos 4 mais raiz de x mais 3, foi a única mudança. Podemos simplificar. 4 menos 4 dá zero. Aqui apenas escrevemos a raiz positiva na frente, por nenhum motivo especial, apenas por uma questão de hábito. Temos que calcular, então, o limite de raiz quadrada de x mais 3 menos raiz quadrada de x mais h mais 3, tudo isso sobre h, quando o h tende a zero. Vejam, se nós substituirmos o h por zero, agora, neste momento, nós teremos ainda uma indeterminação, porque ficará raiz quadrada de x mais 3 menos raiz quadrada de x mais 3, que dá zero, sobre zero. Então, neste momento, não adianta nós substituirmos o h por zero. Teremos que fazer mais uma operação. Para fugirmos dessa indeterminação, como nós vimos em limites, nós precisamos multiplicar pelo conjugado da raiz. Fazendo essas operações, então, ficaremos com limite, quando h tende a zero,
de raiz de x mais 3 ao quadrado menos a raiz de x mais h mais 3 ao quadrado dividido por h, que multiplica raiz de x mais 3 mais raiz de x mais h mais 3. Resolvendo esses quadrados, posso escrever que é x mais 3 menos x mais h mais 3. Fazendo as operações, né, então, x menos x, 0. 3 menos 3, 0, nosso numerador é h. h sobre h que multiplica este parênteses. Podemos simplificar os h's e nós vamos ter esta função. Então, nós vamos ter esta expressão. F' de x igual ao limite, quando h tende a 0, de 1 sobre raiz de x mais 3 mais raiz de x mais h mais 3. Substituindo o h por 0, então nós vamos escrever 1 sobre a raiz de x mais 3 mais a raiz de x mais 0 mais 3. Vejam, x mais 0 mais 3 é x mais 3. Então, nós temos aqui no denominador 2 vezes a raiz de x mais 3. Esta é a derivada da função 4 menos raiz de x mais 3, que foi dada lá no início. Para este outro exemplo, f de x igual a x mais 1 sobre 2 menos x. Veja, a definição é sempre a mesma. Espero que você já tenha percebido que, independente da função, a definição de derivada é a mesma. O que muda, em todos os casos, são os cálculos que você vai fazer de acordo com a função que lhe foi dada. Para isso, você precisa lembrar bastante da matemática básica, do que você aprendeu em limites. Se você tem dúvidas nisso, volte ao conteúdo. Veja lá, o f de x mais h é x mais h, então este é o primeiro termo, né? Mais 1 sobre 2 menos x mais h. Observe, né? Para nós calcularmos o f de x mais h, então nós substituímos o valor de x, que aparece aqui na função, por x mais h, menos a função da mesma forma que ela foi dada. Observe que o numerador desse quociente é uma fração. Então, para nós sairmos daí, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, então, é o produto desses dois denominadores. Então, quando nós fazemos 2 menos x mais h vezes 2 menos x, tudo isso dividido por 2 menos x mais h, nós vamos ter 2 menos x vezes o x mais h mais 1. Agora, o 2 menos x mais h vezes 2 menos x, dividido por 2 menos x, sobra 2 menos x mais h, vezes o x mais 1. Fazendo as multiplicações, teremos isso. 2x menos 2x, menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos xh, mais xh, mais 2, menos 2, menos x, mais x. O numerador, então, sobrou 3h, ou seja, 3h sobre h, que multiplica 2 menos x mais x, vezes 2 menos x. Limite disso quando h tende a 0. Podemos simplificar o h e vamos ter essa expressão. Então, a derivada da função é o limite de 3 sobre 2 menos x mais h vezes 2 menos x, quando h tende a 0. Substituindo o h por 0, nós teremos então que a derivada da função é 3 sobre 2 menos x ao quadrado.